Meninas, a Lei 11.108 garante, é estabelecida então por lei, a garantia de um acompanhante durante todo o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. E essa lei continua em vigor, mesmo estando em época de Covid. Agora, o que a gente sabe é que, infelizmente, a grande maioria das maternidades daqui do Brasil não estão seguindo isso. Mas a OMS, ela coloca que sim, isso é garantido por lei, independente do momento em que estamos vivendo, independente do momento de Covid. A única informação que a OMS coloca é que esse acompanhante ele não pode ter sintomas do novo coronavírus. Então, a gente precisa sim ter isso estabelecido. E existe uma outra lei, gente, também muito interessante e muito importante, que é a Lei 12.895. Ela garante, gente, que as maternidades elas têm que manter visível aquela lei do acompanhante. Então, quando você entrar na maternidade, obrigatoriamente, todas as maternidades do Brasil têm que estar um cartaz ou assim, no local muito visível, a lei do acompanhante. Só que a gente sabe que isso também não é cumprido por aí. A grande maioria das maternidades finge que não sabe dessa lei e acaba até deixando isso meio por baixo dos panos. Então, esse é um aviso muito importante e é direito, sim, da parturiente ter um acompanhante. Agora, obviamente que a gente sabe que o momento que a gente está vivendo exige adaptações. A gente precisa sim pensar também pelo lado da empresa, pensar pelo lado da maternidade e pensar também que os hospitais eles precisam também se adequar a esse novo ritmo, a essa nova pandemia que infelizmente causou muita dificuldade e tem causado muitos transtornos. Então existe sim adaptações, tanto na estrutura, a gente tem que também ter assim alguns cuidados e a ideia do vídeo é a gente falar exatamente sobre isso. Então é um momento sim que exige adaptações. Infelizmente os hospitais eles muitas vezes não têm uma estrutura tão própria para esse momento, mas olha, o que mais a gente precisa entender é que os direitos mínimos da mulher precisam sim ser respeitados. E não respeitar um direito que é garantido por lei é um absurdo. A gente não pode concordar, meninas, com essas lesões, porque é uma lesão sim à mulher, quando a gente não tem o direito garantido do acompanhante, até porque existem outras possibilidades e infelizmente o que acontece, que a gente vê, é que os hospitais eles não querem nem pensar nessas outras possibilidades, como por exemplo aqui em Curitiba. Gente, olha o que aconteceu. Nós tínhamos duas maternidades aqui no SUS que eram referências para partos humanizados. E, infelizmente, simplesmente não teve nem conversa com a sociedade, não teve nada. E esses hospitais, eles fecharam. Simplesmente essas maternidades que eram referência para parto humanizado, simplesmente fecharam. Para quê? Para transferir pacientes crônicos para esses locais. E aí o que aconteceu com as grávidas? As grávidas foram diretamente transferidas para hospitais gerais. Como que você transfere grupo de risco para um local aonde tem o coronavírus? E isso não teve conversa, não teve diálogo nenhum aqui em Curitiba, aonde a gente poderia ter tido, sim, outras formas de ver isso, né? Outras possibilidades, como por exemplo o hospital de campanha. Por que não foi aberto o hospital de campanha para tirar esses pacientes crônicos e colocar nesses hospitais de campanha? Mas não, foi retirado as gestantes de um local que era seguro para elas e colocado elas na beira ali do fogo, né? Na frente do fogo, cruzado. Então são coisas extremamente difíceis que aconteceram aqui na cidade de Curitiba. E aí outra situação muito triste é a diferença, gente, de até desigualdade mesmo com relação ao SUS e à rede privada. Porque aqui em Curitiba, por exemplo, na rede privada, nós temos hospitais que estão permitindo a entrada de acompanhante, até mesmo a entrada de doulas. Agora, no SUS, até parece, não tem nenhuma maternidade de Curitiba aqui no SUS que esteja permitindo acompanhante. Então, qual é a diferença da maternidade privada, né, e do SUS? Dinheiro. Óbvio, essa é a grande diferença. O que eles alegam é que na rede privada, como eles têm um número menor de partos,
Óbvio, porque o foco deles é a cesárea, então é tudo agendado, com o horário agendado, eles sabem e que eles conseguem controlar o número de pessoas que estará lá. Então eles conseguem ter um controle maior para não gerar aquela muvuca. E no SUS eles não têm esse controle, então eles simplesmente retiram o acompanhante para diminuir o número de pessoas naquele local. Só que isso não pode ser permitido, meninas, não tem como a gente simplesmente fingir que as coisas estão certas, sendo que é algo garantido por lei, é um desrespeito, mesmo no momento em que a gente está vivendo, isso é garantido. E aí, aqui no SUS, então, eles estão alegando essas duas situações, que infelizmente eles não têm controle dos partos, não tem horário agendado, então eles não têm como saber a quantidade de pessoas que vai estar ali, então eles cortam o acompanhante e eles também estão cortando a entrada do acompanhante, alegando que nos hospitais tem infectados por coronavírus. Então é uma loucura, é uma insanidade, como aconteceu exatamente aqui em Curitiba, de retirar as gestantes de um lugar que era seguro e colocar elas, um grupo de risco, no local aonde tem contaminações. E aí tira o acompanhante e deixa ela completamente vulnerável. Em um dos momentos que é mais importante na vida dela é ter um acompanhante ali. Então é insano o que está acontecendo nesse momento. Meninas, então era isso que eu queria falar sobre a lei do acompanhante garantido mesmo nesse momento de pandemia. No próximo vídeo vamos falar também sobre as consequências da falta desse acompanhante, então fica ligado nesses próximos vídeos. Vamos falar também como garantir esse direito. Então, meninas, já compartilha esse vídeo com todas as interessadas no assunto e vamos sim nos unir para conseguir garantir os nossos direitos. Um grande beijo, dá o seu like se você gostou e compartilha com todo mundo. Até semana que vem. Tchau, tchau!